2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que me vê ou me ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Disse-me então o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Medite nisso aí, querido. Medite nisso. Paulo, ele ora 3 vezes ao Senhor para que o Senhor afastasse dele o espinho na carne. Um espinho na carne que o próprio Senhor havia colocado em Paulo. Qual era esse espinho na carne? Eu não vou saber lhe dizer aqui. Há muitas interpretações desse espinho na carne. Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Mas o que interessa para nós aqui, meu irmão, é que esse espinho na carne incomodava demais o apóstolo, a ponto de ele orar 3 vezes. Era algo que causava em Paulo ali muito sofrimento e dor. Era algo que realmente o fazia sofrer. E ele não orou apenas uma vez. Ele ora 3 vezes ao Senhor, pedindo que afastasse aquele espinho da sua carne. E Deus não afasta. E Deus ainda vai dizer para ele. A resposta de Deus para a oração de Paulo foi não. Então nem todas orações respondidas por Deus será a nosso favor, né? Você pode ter uma certeza, Deus nunca vai deixar de responder. Deus sempre vai responder. Agora, pode ser que Ele não responda a resposta que você quer ouvir, mas Ele vai responder. E às vezes a gente acha que Deus não está respondendo porque a resposta que está vindo de Deus não é aquela que nós estamos querendo. E a gente acha que Deus ainda não respondeu. E Deus já respondeu há muito tempo, meu irmão. Se não deu certo, é porque é vontade de Deus. E se não deu certo e é vontade de Deus, é o melhor para a sua vida. Olha, tem coisas na nossa vida, lá do passado, que se tivesse acontecido da forma como a gente queria, a gente estaria arrependido hoje. E graças a Deus que não foi da forma como a gente queria. Ainda bem que as coisas não saíram do jeito que nós havíamos planejado, e sim da maneira como Deus quis. E foi a melhor coisa, meu irmão. E hoje não é diferente. Muitas coisas hoje não estão dando certo em sua vida, porque Deus sabe mais do que você o que é melhor para você. Você mesmo não sabe, porque você é a criatura. Mas aquele que te criou, aquele que te conhece mais do que a você mesmo, você mesmo não se conhece tanto quanto Deus te conhece, porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que te criou. Então, o Criador, ele tem mais conhecimento da sua criação do que a própria criatura. Então, Ele sabe o que é melhor para você. E Deus já pode ter te dado a resposta e você ainda não aceitou, achando que Ele não respondeu, porque a resposta dele não foi favorável ao que você queria. Mas tenha certeza, mesmo não sendo favorável, mesmo Deus dizendo não,
para aquilo que você está desejando tanto, é a melhor coisa que pode estar acontecendo para a sua vida. E foi a melhor coisa que aconteceu para Paulo. Deus disse não para Paulo. Como eu disse, Paulo não orou somente uma vez. Paulo orou mais de uma, orou 3 vezes. Está aqui no versículo 8, 2 Coríntios 12, versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que tirasse de mim esse espinho na carne. E a resposta de Deus foi não. E Paulo por isso ficou chateado. Você vê nas escrituras aqui dizendo que Paulo não gostou, Paulo ficou aborrecido, Paulo ficou murmurando, achando ruim porque Deus não ouviu em momento algum. Pelo contrário, você vai ouvir aqui dizer nas palavras do próprio apóstolo Paulo que ele ficou alegre e ele sentia já prazer então, já que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na minha fraqueza, então por isso eu vou sentir prazer nas fraquezas, vou sentir prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo isso por amor de Cristo. Por quê? Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É essas palavras que Paulo vai dizer, querido. Então, ao invés de você ficar chateado, achando que Deus não respondeu, e Deus talvez já tenha até respondido, ou então você vê que Deus não está respondendo a seu favor, Deus está dizendo não, fique alegre. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe. Se não deu certo um relacionamento, é porque Deus sabe o que é melhor para você. Se não está dando certo aquele negócio que você está planejando, é porque Deus sabe o que é melhor para você, meu irmão. Se não está dando certo aquilo que você está tentando fazer, é porque Deus sabe, meu irmão. Que você passe a ter alegria diante do não de Deus, diante do que não está dando certo. Às vezes é uma viagem que nós estamos ali com pressa para sair, e aí uma coisa é outra atrasa, e você fica aborrecido, porque já se atrasou, e você quer tirar esse atraso na estrada. Não faça isso não. Aqueles 10 minutos, 5, 10, 15 minutos que você atrasou ali, não tente tirar esse atraso na estrada não. Vá na calma, vai na paz, vá louvando a Deus e agradecendo a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Aqueles 5, 10, 15 minutos ali, Deus pode ter feito você se atrasar de propósito, para evitar um mal maior lá na frente. E Paulo, o que eu quero destacar aqui, é que Paulo vai passar então a sentir prazer na sua fraqueza. Por qual razão? Porque o próprio Deus vai dizer aqui no versículo 9, a resposta que Deus dá para Paulo. Deus diz assim: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Viva debaixo da graça, meu irmão, não há coisa melhor. Quando estamos verdadeiramente debaixo da graça, na obediência à palavra, na nossa comunhão com Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não é o que diz aí em Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, para o bem daqueles que estão debaixo da graça. Mas para você estar debaixo da graça, você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar às coisas que não agradam a Deus. Aquilo que você faz que aborrece ao Senhor, renuncie. Não tem como estar debaixo da graça vivendo em desobediência. E Deus vai dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, meu irmão, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos debaixo da graça, querido, por mais fraco que você esteja, por mais abatido e desanimado que você esteja aí se sentindo, quando estamos debaixo da graça, tudo isso vai se redundar em poder de Deus nas nossas vidas. Porque o próprio Deus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo imediatamente, ao invés de ficar chateado, ao invés de ficar irado porque não teve a sua oração respondida como ele gostaria, não, qual é a reação de Paulo? No mesmo versículo aqui, versículo 9, ele vai dizer:
de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso aí é uma outra revelação que Paulo está tendo. Paulo teve revelações inefáveis, meu irmão. Visões que a homem nenhum era lícito se referir. E Paulo vai ter aqui uma outra revelação, quando Deus diz: olha, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é uma revelação de Deus, querido, para Paulo e para nós que estamos aqui meditando nas Escrituras. Deus dizendo que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso quer dizer o quê, meu querido? Que quando nós estamos nos sentindo muito forte, né, tanto fisicamente como espiritualmente, pouco poder de Deus há em nós. Porque a tendência do ser humano é, quando ele está bem, né, quando ele está se sentindo bem, ele se achar autossuficiente. E quando você começa a se achar autossuficiente, você acha que não precisa das outras pessoas. Porque você pode tudo, você consegue tudo, você sabe de tudo, você domina tudo, tudo que você faz dá certo, né? Eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando estamos fortes, nós nos enchemos de autossuficiência, né? Pouco poder de Deus há em nós, meu irmão. Não tem como o poder de Deus se aperfeiçoar na vida daquele que se exalta, né? Que se acha. Não tem como. E por isso Deus vai e coloca um espinho na carne de Paulo, para que Paulo não se ensoberbecesse, para que Paulo não se exaltasse. Porque se Paulo se exaltasse ali, porque ele, mais ninguém tinha tido aquelas visões e aquelas revelações lá no terceiro céu, que é o paraíso, né? Ele vai revelar que o terceiro céu é o paraíso no versículo 4, 2 Coríntios 12, 4. Ele poderia se julgar melhor do que os outros. E Deus, vendo isto, Deus conhece a natureza do ser humano. Deus sabe da natureza do homem. E Deus vai lá então e coloca um espinho na carne. Ele ora e Deus não tira. E ele entende ali, Deus revela que é para que ele não se exaltasse com a grandeza das revelações que ele havia tido. Então há o grande risco de, quando estudamos demais a palavra, quando Deus nos dá muito conhecimento, nós buscamos e Deus derrama sobre nós conhecimento, quando Deus abençoa muito, né, as nossas vidas, e às vezes somos como José do Egito ali, que onde tudo que colocava as mãos prosperava, né, dava certo. Há um risco de você começar a se exaltar, querer se exaltar, querer se achar até melhor do que os outros. E não é, meu irmão. No momento em que você começar a achar que é mais abençoado do que os outros, aí vai ser a sua derrota. Vai ser o seu declínio, vai ser a sua perdição. Não existe isso. Diante de Deus somos todos iguais, carentes da mesma graça, da mesma misericórdia. Deus, para abençoar a sua vida, você tem que se esvaziar de si mesmo. Tem muito cristão, muitas pessoas cheias de si mesmo, cheias de si. Quanto mais você está cheia de si, você está vazio de Deus. Esvazie-se. Nem que para isso você esteja fraco, se sinta fraco. Não é pecado o servo, a serva de Deus se sentir fraco, abatido, desanimado. Não é pecado. O pecado é se você abandonar a Deus por isso. Tem pessoas que, quando estão fracas, abatidas, desanimadas, se afastam de Deus. E sabe por que muitos se afastam? Porque alguém pregou, ou ele teve esse entendimento, que ao receber Jesus como Senhor e Salvador, ele não passaria por problemas, não passaria por aflições, não passaria por angústias, por tristezas. Seria só bênção, 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 bênção. E não é, querido. A vida com Deus, você vai enfrentar de tudo. E uma das garantias que Jesus deixou é que nós teríamos problemas. Ele não nos deixou aqui enganados. Não. Ele disse lá em João 16:33,
No mundo passareis por aflições. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse isso. Então nós vamos passar por problemas. E muitos se afastam de Deus porque acham que a vida com Deus, a vida de cristão, era só mil maravilhas, era só um mar de rosas. Mas tem os espinhos, querido. E é nos espinhos que a sua fé é provada. Agora, quando você está lá no mundo, ou quem está no mundo, está no mar de espinhos, com algumas rosas, alguns momentos de alegria, mas não tem uma alegria plena, uma felicidade contínua de estar na presença de Deus. Quem tem Jesus e tem o Espírito Santo habitando dentro dele, goza de uma alegria que ele se satisfaz com as coisas mínimas da vida. Ele está alegre com as coisas mais simples da vida, principalmente em poder estar ajudando o próximo, cumprindo a vontade de Deus. E ele vai gozar de uma paz que excede todo e qualquer entendimento. É a paz do Senhor. Não é a paz que o mundo te dá, uma paz enganosa. E Jesus vai falar isso. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá, que é uma paz enganosa. Então, quando estamos com Cristo, não é que nós não iremos passar por problemas, por dificuldades, por aflições, as quais vão nos enfraquecer em alguns momentos, nos deixar fracos, abatidos, desanimados. Mas tenha isso aí como motivo de alegria, porque é nesse momento que o poder de Deus vai ser mais aperfeiçoado sobre a sua vida. Tiago 1, versículo 2, ele vai dizer assim, tendes por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Por que Tiago manda termos motivos de grande alegria quando tivermos passando por várias provações? Porque é isso aqui que Paulo está dizendo, No versículo 10 ele vai dizer, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Aí, ele está aqui sendo provado. E ele está dizendo que nessas provações ele vai sentir prazer. Tudo por amor de Cristo. Porque ele sabe que quando ele estiver fraco, aí é que ele estará forte. Por quê? Porque o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Deus disse isso para Paulo. Paulo, a minha graça te basta, sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Versículo 9, Deus está dizendo isso para Paulo. Minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo imediatamente diz para Deus, de boa vontade, Senhor, me gloriarei nas minhas fraquezas então, para que em mim habite e repouse o poder de Cristo. Então sinta prazer, meu irmão. Quando você estiver nas suas fraquezas, quando você estiver passando por injúrias, necessidades, quando você estiver sendo perseguido, né? Passando por perseguições. E os cristãos são muito perseguidos, meu irmão. De forma sutil, há uma perseguição. E muitos se desanimam por isso. Porque por mais que ele se envolva na obra e comece a fazer a obra de Deus, vão se levantar os contras, os enviados de Satanás, os enviados do inimigo, para tentar te frear, para tentar te parar, para tentar jogar tudo por terra. Mas não desista, meu irmão. Até onde Deus estiver permitindo você ir, vá com alegria. Se for só até ali que você conseguiu ir, não desista, permaneça. Vá até onde o Senhor te der forças para ir. Mas que você passe a sentir prazer nas perseguições, nas angústias. Que você passe a sentir prazer quando tudo estiver dando errado. Nas fraquezas. Tudo isso por amor de Cristo, é o que Paulo vai dizer. No versículo 10 de 2 Coríntios 12, Paulo diz, olha, por isso então eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, vou sentir prazer nas necessidades, vou sentir prazer quando estiver sendo perseguido, né, nas perseguições, vou sentir prazer nas angústias que
que pairar aqui no meu coração, eu vou sentir prazer em tudo isto, meu irmão, por amor de Cristo. Sabe por quê? Porque agora eu sei, e Deus me revelou, né, que quando eu estou fraco, então estou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Paulo diz, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Que na sua fraqueza, você permita a Deus aperfeiçoar o poder dele na sua vida. Agora, na sua fraqueza, não saia da presença do Senhor, não. Não saia da presença de Deus, não. Debruce na palavra, conheça mais a vontade do Senhor para você saber discernir o que é e o que não é vontade de Deus. Porque tem muitas pessoas aí que criam um Deus imaginário e fica servindo não ao Deus da Bíblia mais. Não ao Jesus que está revelado nas Escrituras, mas ele cria um Jesus também, da imaginação dele, que permite fazer coisas que a palavra de Deus, que o Jesus da Bíblia não permite. E aí vive uma vida de engano. Ah, Deus não liga para isso não, vocês que são exagerados. Jesus não está nem se importando com isso, o que importa é o coração. E esse Deus e esse Jesus, criados na imaginação de muitos, Deus e Jesus teóricos, vai levar muitos para o inferno, meu irmão. Porque o Deus da Bíblia, o Jesus revelado nas Escrituras, condena às vezes muitas coisas que esses que têm seus deuses imaginários fazem. Que você possa se comprometer com o verdadeiro Jesus, aquele que é revelado nas Escrituras, pelo qual somente através dele nós temos acesso a Deus, ao Pai. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.